Olá, quinta-feira, dia 7 de outubro de 21. É muito bom estarmos juntos, olhando para a Palavra de Deus, podendo contemplar a Palavra de Deus. Estamos chegando ao final da semana e seguimos aqui juntos com a Palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 17, diz assim: Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o rei. Se tem uma coisa que eu já ouvi muito na minha caminhada cristã, é de que este texto específico de 1 Pedro, capítulo 2, 3 a 17, é um texto que diz que a gente tem que abaixar a orelha, que a gente não pode criticar governo, que a gente não pode manifestar a nossa opinião política sobre um governo instituído e que a gente não pode jamais exigir uma mudança no poder político instituído. Eu já ouvi muito isso de gente que apoia o atual governo, mas que também não apoiava o governo anterior, mas que contrariava esse mesmo texto por não apoiar os governos anteriores. É um verdadeiro pêndulo interpretativo nesse texto. E nessa devocional de hoje eu não quero entrar neste mérito, eu quero te dizer apenas o seguinte: o texto é muito claro. Submetam-se às autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, seja os oficiais nomeados e enviados por eles para castigar os que fazem o mal e honrar quem fazem o bem. Nós não somos chamados por Deus a fim de tomar o poder político de uma nação. A gente confunde muito o texto bíblico do Antigo Testamento que diz feliz a nação cujo Deus é o Senhor, com uma tomada política do poder de uma nação. Não é sobre isso que fala nem o texto do Antigo Testamento e nem este texto aqui. Aliás, se eu pudesse te recomendar uma coisa, fuja das teocracias, porque todas as vezes que a igreja se aliou ao poder político, o resultado foi desastroso. Desastroso. Todas as vezes que isso aconteceu ao longo de seus mais de 2000 anos de história. Então, fuja das teocracias. O que este texto está dizendo é que nós devemos obedecer às autoridades, sim, obedecer à lei. A lei está aí como, principalmente hoje, século XXI, a lei está aqui instituída como um regulador social. Nós podemos discordar muitas vezes de algumas leis, nós temos este direito de discordar, mas temos também os mecanismos para tentar mudá-las, se é que isso é possível, mas é assunto para outra conversa. Mas nessa devocional de hoje, dessa quinta-feira, eu quero destacar o versículo de número 17 para a gente. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o rei. Pedro escreve, como nós lemos lá no início da semana, para cristãos que estão espalhados por províncias romanas. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Eles estão espalhados por essas províncias e ele escreve essa carta pedindo que eles respeitem o rei, respeitem o imperador, respeitem os governantes de sua região. Pedro escreve dentro de um contexto de enorme perseguição social e religiosa aos cristãos. E ele ainda pede: tratem todos com respeito e principalmente amem seus irmãos em Cristo. Meu apelo para você hoje é que você, por favor, jogue por terra a sua ideologia política, porque isto tem afastado irmãos em Cristo, irmãos que têm deixado de se amar por causa de partidarismo, por causa de opção política e partidária, por defender ou atacar. Vamos abrir mão disso. Eu quero aprender a fazer isso. E eu quero fazer isso com você. Eu quero que a gente faça isso junto. Eu não estou dizendo para você deixar de ter a sua opinião política. Muito pelo contrário. Você tem total liberdade de ter e de expressar a sua opinião política.
No entanto, a minha opinião política e a sua opinião política não devem jamais sobrepor o amor de Cristo. Quando eu coloco a minha opinião política à frente do amor, à frente da glória de Cristo, à frente de Deus, à frente do amar ao próximo como a mim mesmo, eu estou transformando a minha opção política num Deus. E estou deixando de amar a Deus. Portanto, tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus. Senhor, ensina-nos a tolerância, ensina-nos o amor, ensina-nos a denunciar aquilo que é necessário e a colaborar aonde há a verdade, o amor e o cuidado com os necessitados. Ensina-nos a viver a tua vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo estejam com vocês hoje e sempre. Amém e amém. E nós seguimos juntos, aprendendo com Jesus a leveza de viver. Nossa igreja, nossa casa. Essa é a série de mensagens de outubro para refletirmos sobre a Reforma Protestante. E para isso gostaríamos de convidar você a não julgar casa pela fachada, a vivenciar a fé de joelhos. E sabe aquele cafezinho bom? Também tem. Então, vem com a gente, sinta-se em casa, não repara a bagunça.